Certo. Meus queridos, eu tenho aqui uma pergunta que foi enviada a mim por um irmão de África, e eu não respondi até agora. Eu não sei nem quantos dias faz, já faz uma semana ou mais que me fizeram essa pergunta. Eu deixei para responder essa pergunta aqui agora, certo? Depois, se eu conseguir fazer o registro disso, eu vou, obviamente, encaminhar a minha resposta para o irmão, para que ele possa assistir o vídeo. E eu quero fazer isso, eu quero responder essa pergunta aqui, porque até uma forma de nós demonstrarmos aí o nosso amor, nosso carinho, nosso respeito, nossa consideração a todos os nossos amados irmãos de Angola e África, Angola e Moçambique, África, que nos acompanham. Não sei com relação ao canal Doutrina da Mensagem, talvez seja o mesmo caso, mas lá no meu canal, depois de Brasil, quem mais acessa os nossos vídeos são os irmãos de Moçambique e Angola. Então aqui é a mesma coisa. Então os irmãos de África que falam o nosso idioma, estão estudando a doutrina conosco, nos acompanham tudo que o irmão Rosendo aqui publica no seu canal, o que nós ministramos lá no meu. Então eles estão sempre estudando e nos fazem perguntas. E sempre que possível, quando nós temos como responder, nós tentamos ajudar. E é uma pergunta interessante que me foi feita aqui, eu não sei, eu quis ler aqui para você e responder daqui para os nossos irmãos, tá bem? Porque pode ser uma questão aqui que não seja apenas deste irmão somente, mas quem sabe é um outro problema que esteja se repetindo em outros lugares lá, em outros tabernáculos. Certo, eu vou ler a pergunta então que esse irmão nos fez. Pastor, eu congrego num tabernáculo aqui em Angola, que é o tabernáculo, ele diz o nome, não vou dizer o nome do tabernáculo, na mensagem pregada pelo nosso profeta William Branham. A minha inquietação é a seguinte: há 3 anos o mesmo tabernáculo havia completado 3 anos de existência. Então agora já tem 6 anos, foi 3 anos atrás, já tem uns 6 anos para 7. E deu-se uma convenção onde teve vários intervenientes. A minha indignação é que o meu pastor convidou alguns ministros para pregarem na mesma convenção. Só que alguns desses ministros têm uma má reputação. E alguns deles havia caído várias vezes com suas ovelhas, mulheres, ministros que tiveram relações sexuais com membros da igreja. Algo que eu chamei a atenção ao meu pastor antes mesmo do evento. Mas, mesmo assim, o meu pastor não me ouviu e disse que eles haviam confessado os seus pecados e tinham o direito de lá estar. E os mesmos estavam presentes na igreja e pregaram. E neste ano, nós completamos 7 anos de existência e vamos comemorar 7º aniversário, e os mesmos ministros virão de novo em nosso tabernáculo pregar. Até alguns que creem em poligamia. Ministros que pregam e incentivam a poligamia. E ontem, depois do culto, eu e mais 2 irmãos falamos com o nosso pastor, mas o nosso pastor continua com a mesma convicção. A pergunta é, pastor Diógenes, será que eu estou a ser muito extremista ou radical? Pois tenho muita dificuldade em sentar e ouvir pastores e ministros que têm o histórico de caírem com nossas irmãs e de muitos deles terem uma má reputação na cidade. Eu hoje quase não dormi às 3 horas da madrugada porque não tinha sono e isso está me martelando a mente. Neste momento, pastor, já tenho pensamentos de abandonar o tabernáculo. Preciso mesmo do teu conselho. Peço perdão pelo texto ser longo. Ok, vou dar aqui o meu conselho, a minha opinião. Não é o assim diz o Senhor, é o meu conselho baseado no que eu sei da mensagem, do que eu sei da Bíblia, nas nossas experiências aqui, certo? Esse irmão aqui está muito inquieto e a sua inquietação procede, ele está certo. Um irmão que confessa seu pecado é louvável. Se esses irmãos cometeram esses erros e admitiram que estava falhando com Deus e que cometeram, caíram em tentação e se arrependeram, maravilhoso. Que Deus ajude para se reerguer novamente, que eles não venham mais outra vez cair nessa tentação, está certo? Nós cremos sim numa reabilitação, sempre quando há uma confissão sincera de pecados,
Quando você realmente admite, Deus está disposto a curar, a salvar, sim, porque o diabo às vezes ele é sujo, ele faz as coisas, ele permite situações assim acontecerem para desanimá-lo, para tirar a sua fé, para dizer, não tenho esperança mais para mim, porque eu cometi um pecado horrível. Mas não, por mais horrível que seja o pecado, há perdão, há como ser reabilitado, redimido. Deus tem esse poder. Ah, sim, você crê nisso ou não? Vamos lá, o sangue de Jesus é mais poderoso do que todas as ciladas do diabo. Ele pode restaurar. Então, eu quero crer que esses irmãos que cometeram, esses ministros que pecaram, que fornicaram com irmãs da igreja, que se arrependeram e confessaram seus pecados, eu quero crer que eles fizeram isso sinceramente. Porém, isso não lhes dá mais o direito de regressar ao púlpito. Isso acabou, está encerrado. Eles arruinaram, desgraçaram este ofício. Nunca mais um ministro nessa condição pode voltar a pregar. Acabou. Está encerrado. Ele rompeu com um monte de coisa aqui. O ministro ele até segue os tipos da Bíblia. Você sabe disso, né? Tipos da Bíblia, tipos da lei. Mesmo sendo a lei, até uma banda disse, vamos manter. Ele quis, então nós seguimos. Ele disse, um sacerdote se casava com uma virgem. Ele disse, assim deve ser o ministro. Ele não disse que era assim que deve fazer na mensagem, a mesma coisa? Por que isso? Porque tudo isso é um tipo. Porque o noivo, o sacerdote que casava lá com a virgem na lei, tipificava futuramente o que Cristo está fazendo. Ele está aqui se casando, está tendo compromisso com uma virgem. Ele não tem compromisso com mais de uma, duas. Ele só tem uma igreja, uma noiva, não tem mais de uma mulher. Cristo só tem uma esposa, ele não tem mais que uma. Então, quando o ministro que está representando esse tipo rompe e quebra a sua fidelidade com a sua esposa e vai contrair núpcias escondidas, né, fornicação aqui e ali, ele rompeu com o tipo. Ele desgraçou o seu ministério, os ofícios e todo o tipo que representa. Mas eu disse, eu repito, ele pode sim ser reabilitado. Ele pode ser perdoado, ele pode, se ele confessou, nenhum problema. Os irmãos vão reconhecê-lo como seu irmão, vão tratá-lo como seu irmão, mas como ministro, ele mesmo já desgraçou isto aqui, ele não pode mais. E deixa eu dizer uma coisa, todo ministro que cai nesse tipo de tentação prova que ele não foi chamado por Deus. O ministro que é chamado por Deus jamais vai cair nesse tipo de tentação. Nem nessa, nem nas outras duas, porque uma banda diz quais são os três problemas do ministério: fama, popularidade, dinheiro e mulher. Um homem que é chamado por Deus não vai cair nisso. Pode ser tentado, mas por ser chamado, Deus vai guardá-lo. Deus vai preservá-lo. Um homem, um ministro que prega, que cai em uma dessas três, prova que não é chamado por Deus. Não quer dizer que ele não pode fazer algo por Deus. Todos que querem fazer algo, Deus pode até inclusive usá-lo. Mesmo sendo chamado, Deus pode usar pessoas não chamadas por Ele. Ele pode. Por isso que Paulo disse lá que há alguns requisitos que tem que cumprir, certo? Porque se não houvesse requisitos, se não houvesse freio, todo mundo só estaria pregando. Ninguém estaria sentado num banco ouvindo, só estaria aqui desse lado. Todo mundo só estaria aqui, não desse lado aí. Então por isso que Paulo criou alguns freios. Aquele que deseja, aquele que almeja, você pode, desde que você não faça isso, não faça aquilo, não é verdade? Mas quem é chamado, nem está aqui porque quer. Eu disse ali em Viamão, eu falei, você sabe, Deus me chamou para o ministério. Eu tenho que ser sincero, se Deus não tivesse me chamado, eu não estaria aqui. Eu teria feito outra coisa. Como que eu poderia arriscar fazer uma coisa sem saber se era Deus querendo que eu fizesse isso ou não? Porque não é tão simples você fazer isso aqui. Há muitas decisões que você tem que fazer, às vezes decisões difíceis, duras, que o ministro tem que tomar. E se não é um chamado, se Deus não está na frente guiando, ele está por si, por sua própria conta. E é o que acontece com esses ministros que caem e falham aqui e ali. Eles estão por sua própria conta, se assim continuarem. Ah, eu pedi perdão, a igreja me aceitou, por isso que eu estou aqui de volta. Não importa. A igreja que aceitou é porque não é uma igreja posicionada na palavra. Não foi treinada, não foi instruída corretamente. Por isso que ela não tem nenhuma base, por isso que ela aceita. Quando uma igreja aceita um ministro nessa condição é porque não tem base alguma. Não foi sequer instruído. Mas quando a igreja é instruída, ela vai dizer, pastor, nós te amamos. Queremos o Senhor conosco, nós amamos você, amamos tudo que o Senhor fez por nós, mas você rompeu com esse ofício, você desgraçou isso aqui. Não podemos. Uma igreja posicionada é essa atitude que vai tomar. Não é um problema só de África, não, infelizmente não. Isso é em toda parte. Em todos os lugares, em todos os países. Então, meu irmãozinho de África, de Angola, você está correto. Você está correto. Esse sentimento, não, você não está sendo radical, extremista. Você está correto. Este ministro não deve mais subir à plataforma. Não pode mais.
mas você tem que tratá-lo como irmão. Você tem que tratá-lo como irmão, não desrespeitá-lo. Creia na confissão que ele fez de arrependimento, mas isso não lhe dá mais direito de pregar, de ministrar a palavra, porque um ministro que faz isso, depois que ele peca nessa área, ele perde sua credibilidade. Não tem mais como você confiar em alguém assim. Eu jamais confiaria. E deixa eu dizer uma coisa para você. Um ministro não perde apenas sua credibilidade se fornicar na carne. Se ele fornicar no espírito, tirando uma coisa da palavra ou acrescentando outra, ele para mim também já perde a credibilidade, porque é a mesma coisa. Pode não ter fornicado no natural, mas ele está fazendo a mesma coisa no espírito. Um ministro assim perde a sua credibilidade. Eu não posso pôr confiança em um ministério que faz isso. E a igreja tinha que ser posicionada e atuar dessa maneira. Desde a Viamão estamos dizendo ali, Paulo tinha uma tolerância zero para a hibridação. Ele não aceitava nada que fosse acrescentado ou tirado da palavra. Por que agora você vai fazer isso? Por que agora você vai fazer concessões? Lobão não fazia. Por que agora o povo que se diz da mensagem está fazendo concessões? Abrindo uma brecha aqui e outra ali. Se alguém está ministrando uma coisa e está provado pela Bíblia a mensagem que não é o que está ali, esse ministro já perde a credibilidade para mim. Então, não é sem razão esse irmãozinho aqui está todo preocupado. É isso que acontece. Ele perde a credibilidade. Como eu disse, ele rompeu com os tipos. Então, veja, o púlpito, se esse irmão se arrependeu, confessou seus pecados, maravilha. Mas o púlpito não pode ser usado agora como uma espécie de objeto de prêmio e de recompensa pelo seu arrependimento, pela sua confissão, pela sua reconversão, coisa assim. Não. O prêmio dele vai ser dele um dia ser salvo se ele for da eleição. Não, eu vou te recompensar. Já que você se arrependeu, ok, está aqui o púlpito novamente. Não, o púlpito não é mais para isso. O púlpito não é para você, vou te recompensar pela tua confissão sincera. Não é para isto. Isso aqui é inegociável. Ministério não é uma coisa que se negocia. Então é isso, essa é a minha opinião acerca dessa questão com relação ao ministro que cai nesse tipo de problema aqui. Não tenho nada contra a pessoa, mas ele agiu de uma forma errada. É como você vê lá na carta aos Efésios. Uma coisa eu tenho a favor de vocês, que vocês são contra as obras, presta atenção, contra as obras dos nicolaítas. Deus não disse que ele era contra os nicolaítas, mas as suas obras. Não temos nada contra as pessoas, mas as obras que eles fazem, você não pode aceitar. Você tem que amar as pessoas, não odiá-las. Se você tem um sentimento que nutre uma coisa errada, isso é anti-palavra. Você tem que amar, independente do grande pecado que eles cometeram. Ame as pessoas, mas não aceite o que ele está fazendo. Amar não significa gostar, como o próprio Martin Luther King Jr. fazia, ou dizia. Ele disse, eu posso amar uma pessoa que me odeia por causa da cor da minha pele. Posso amar um racista, mesmo assim. Mas isso não significa que eu tenho que gostar dele. Ainda que eu ame uma pessoa que não gosta de mim, não significa que eu tenho que concordar que ele jogue bombas na minha casa. Está certo? Você não tem nada contra a pessoa em si. Mas as obras dela você não pode aceitar. Você está entendendo? Está claro isso? Depois ele levantou outra questão. Ele disse que ali alguns ministros aceitavam inclusive poligamia. Bom, eu sei que esse é um costume, uma tradição que existe lá em Angola, talvez em Moçambique também. Eles praticam lá a poligamia. Já soube disso em outras conversas que alguns irmãos mantiveram comigo. É uma tradição, é um costume lá. Você sabe que no Antigo Testamento havia poligamia por costume dos países pagãos. Abraão veio da Mesopotâmia. Sim, então lá havia isto. E por um bom tempo os patriarcas, alguns praticaram isso aqui, por causa do costume. Não era só isso, havia outras coisas que eles trouxeram da Mesopotâmia. Levou tempo até os pais se desvencilharem. Foi só a partir de Moisés. Moisés que foi quem começou a desincentivar a poligamia. Mas ainda assim havia alguns que faziam, praticavam, talvez até nos dias de Jesus. Mas não é mais incentivado. Cristo não incentiva a poligamia nos seus evangelhos. E tampouco o irmão Branham incentivava a poligamia. Então, mas o que acontece com um país, uma nação como essa, que tem esse hábito, esse costume, essa tradição? E de repente, vamos supor que alguém vem assim, nessa condição,
Tem mais de uma esposa, porque é um costume do seu país, e conhece a mensagem, lembrando. E agora, quem vai fazer? Alguns já me questionaram. Irmão Jorge, qual é a orientação? O que o senhor sugere para nós? O que um homem que tem 2 esposas, porque praticou poligamia, porque é um costume, mas depois entendeu a mensagem, soube que era errado, o que ele deve fazer? Ele tem que se divorciar de uma e optar por outra esposa? A minha opinião, eu disse, não deve fazer isto. Ele veio para essa mensagem dessa maneira, deve continuar assim. Não é correto agora fazer isso. Como vai fazer isso? Não, vou escolher uma esposa que eu amo menos e vou me divorciar dela, e a que eu amo mais vou continuar com ela para poder continuar sendo crente da mensagem. Não. Já que você veio desse jeito, continue assim, mas não repita mais isto. Agora, o que eu acho totalmente censurável é alguém que se diz crente ou ministro da mensagem sugerir poligamia como se o Umbanda tivesse incentivado isso. Isto é um outro erro. Não sei se é este o caso que está acontecendo lá. Aqui é uma tradição nossa, então nós somos crentes na mensagem, tudo bem, mas vamos manter nossas tradições. Eu acho que nós podemos ter mais de uma esposa. Do meio você está tirando isso? Você que é crente da mensagem. O Umbanda não estimulou isso aqui. Eu repito, eu posso tolerar alguém que vem para a mensagem nessas condições porque não teve conhecimento, não teve instrução, como muitos de nós também não tínhamos. Fizemos coisas erradas lá na denominação, curvando o nosso joelho diante de ídolos, eu fiz isso. Mas eu era ignorante. Tolera-se isso. Mas quando vem para a luz, ótimo, agora você vive conforme a luz que você está recebendo. E as coisas, às vezes, têm consequência do que você fez lá. Poligamia é um caso. E agora, não é você se divorciando de uma e ficando com a outra que você vai remediar o assunto. Veio para a mensagem dessa forma, continue assim. É a minha sugestão, meu conselho para os irmãos angolanos e moçambiquenhos. Mas você que é crente da mensagem, não faça isto. Porque o Umbanda não incentivou isto. Não pratique isto. Certo? Porque é paganismo. É uma tradição pagã. Como eu disse, desde o tempo de Moisés, isso já foi uma prática já que não estava mais sendo incentivada. É isso, meus irmãos, é a minha opinião que eu estou expondo aqui para os irmãos de Angola e para os irmãos de Moçambique. Amém? Os irmãos inscritos aqui no canal. Espero que você tenha compreendido aqui e que você comparta esse vídeo com outros irmãos que talvez tenham essa mesma dúvida. Mas, além do que esse irmão disse aqui, eu quero dar um plus aqui, eu quero acrescentar algo aqui. Porque não é esse o problema de poligamia, o único problema pagão, costume pagão que existe lá em Angola e creio que em Moçambique também. Existe uma outra cultura lá, uma outra prática, um outro costume que eu também considero errado, que é o do dote. O pai, ele só permite que a filha se case se o noivo pretendente pagar um dote. E lá, devido às condições financeiras do país, muitos só dependem disso para poder ter uma condição de vida melhor. Eles cobram um dote gordo do jovem para poder se casar com a moça. Nós entendemos, são vários problemas que existem lá. Então essa é uma forma de compensar. E é por essa razão que alguns jovens se casam não jovens. Porque eles não conseguem trabalho para poder pagar o dote altíssimo que o pai cobra da sua filha. A grande verdade é que esse pai está vendendo a sua filha. Não vou usar outra palavra aqui. Eles usam o termo dote, uma palavra bonita, mas o termo aqui é outro. Estão vendendo a sua filha. É um costume pagão, é um costume do povo lá, daquela região. Tudo bem, a gente respeita. Tradições nós nos respeitamos. É comum lá o chinês comer carne de cachorro. Tudo bem, é costume deles. Eu não tenho esse costume, eu não sou oriental. Nós respeitamos os costumes dos povos. Mas vamos lá. Quando você se torna um cristão, principalmente um crente da mensagem, você não está mais conforme os costumes e os rudimentos do mundo. Isso tem que morrer para você. Então, se o irmão da mensagem conhece uma moça que não é da mensagem, ou os pais não são da mensagem, obviamente, o pai vai pedir o dote. Você não tem outra escolha, né, meu irmão? Você vai ter que pagar o dote. É uma pena. Você vai ter que fazer isso. Agora, com relação a uma família que se diz crente da mensagem em Angola ou Moçambique e cobre dote para poder casar-se com a sua filha, você não está sendo um cristão dessa mensagem. Porque você não tem sequer mensagem do profeta para você fazer isso. Eu procurei ontem, o Umbanda nunca mencionou isso. Nunca disse que você pode pagar dote porque eu sou o crente da mensagem. Mas onde é que está na mensagem que você pode fazer isso agora?
É um costume do teu país, é um costume pagão. Você não tem mais que seguir isto. Você agora é um cidadão celestial. Amém. Você não é mais um cidadão angolano. Eu não sou mais um cidadão brasileiro. Nós não somos, agora somos representantes da Jerusalém celestial. Você tem compromisso com as leis de Deus, não com os do homem. Ah, mas irmão de você não está entendendo. É um costume nosso, é um costume bonito, mas é errado, é paganismo. Você está se conformando com o mundo, você não pode fazer isso. Então, eu sei que é uma tradição e é muito difícil romper tradições. Eu sei disso, eu sei. Por isso que eu não posso jamais dizer, pare você de fazer isso. Não, já tem a sua cabeça cerrada para isso, não há mais que mudar. Então a única esperança que nós temos é para a futura geração angolana que vai se levantar ali, e em Moçambique, os irmãos que nós chamamos a geração bereana, que realmente está estudando a palavra, a mensagem, que não se afere apenas de um ministro, o que ele diz, a opinião dele, ele aquilata, ele compara tudo que o ministro fala com a Bíblia, para ver se bate com a Bíblia, para ver se bate com a mensagem. Eu creio, estamos dizendo desde Chile, desde ali Ribeirão Preto, pregamos essa mensagem lá também. Deus está separando agora uma igreja, uma geração bereana que vai esquadrinhar a palavra e só vai ficar com a palavra, não mais com rudimentos de homens, de igrejas, de país, de região, de terra, de seja o que for. Então, a minha esperança, meus irmãos queridos de Angola, Moçambique, você que tem que fazer isso, tem que pagar o dote, pague. Você não tem outra escolha, não é verdade? Mas é triste. Tem alguns irmãos que não têm condições. Alguns conhecemos irmãos da doutrina que tiveram que ir embora de Angola para um outro país, para os Estados Unidos, para lá conseguir arrumar um trabalho e então poder ter condições de pagar o dote que o pai cobra. Alguns irmãos da doutrina tiveram que fazer isso. Tiveram que fugir do país. Não é que fugir, é praticamente fugir. Para poder pagar o dote. Porque lá não tem condições. Tem que se trabalhar muitos anos para conseguir o dote que eles pedem. Então você vai ter que fazer isso. Mas, meu irmão, minha irmã, você que está formando um lar agora, você um dia vai ter filhos e filhas. Não passe essa carga adiante. Tente romper com esse grilhão, começando com você e com a tua esposa. Não venda a tua filha. Quando ela tiver um pretendente, um futuro noivo, um marido, não a venda. Não aceite dote. Rompa com esse grilhão da tua terra. Seja um crente da mensagem, coisa que esses pais que se dizem crentes não estão sendo. É a minha opinião. Tenta romper você com esse grilhão daqui para frente. Não aceite isso aqui, não faça isso, não se conforme. Ah, ainda que é uma tradição. Não faça isso. Tente fazer a diferença. Tente ser um crente da mensagem. Amém? Amém. E mais um último conselho, porque esse irmão aqui me disse, irmão de hoje, estou disposto a abandonar meu tabernáculo. O que eu faço? Devo fazer isso? Bom, meu irmão, vou te dar aqui um conselho, não apenas como pastor, mas como irmão, como um cristão. E até pela própria experiência que eu já tive. Você tentou conversar com esse ministro. Eu já fiz isso. Recentemente até tive que compartilhar algo aí. Uma vez que eu fui procurar um ministro, vi que ele estava errado. Tentei humildemente ajudá-lo. Ele não aceitou. Foi o mesmo caso de você, meu irmão. Ele não foi humilde, não aceitou conselho, não aceitou correção. Eu quero dizer para você, você vai ter outros problemas com esse ministro. Não vai demorar muito. Esse foi apenas um dos primeiros. Vai haver outros problemas. Então, se você conseguiu terminar isso com ele amigavelmente, é a melhor hora para você sair. Antes que você fique empurrando com a barriga, tá tudo bem. Daqui a pouco vai vir outro problema pior do que esse. E eu não sei se você vai conseguir terminar amigavelmente como agora você conseguiu. Então, meu conselho é, saia enquanto você pode, porque você vai ter outros problemas com esse ministro. Esse problema foi sempre pequeno. Como disse o Rosana aqui, pode vir outras coisas piores ainda. Mas eu não estou dizendo para você sair agora. Não faça porque eu que estou dizendo. Eu já disse você até para outros irmãos que me fizeram a mesma pergunta em outros países. Eu tenho dito, e ouça a Deus, peça direção a Deus. Porque pode ser que Deus ainda queira que você esteja aí nessa igreja, nesse tabernáculo, para fazer algo. Talvez Deus quer que você faça algo aí ainda. Então fique. Mas apresente isso a Deus. E se for da Deus, da direção de Deus, no tempo certo, na ocasião certa, Ele vai dizer para você sair. Porque eu vou dizer para você, você vai ter problemas com esse ministério. Porque ele já deu demonstrações de que ele está comprometendo a palavra com outras coisas, para ter companheirismo e popularidade. Se o pastor apoia, talvez ele também pratique. Aham. Nem vou mencionar o que o irmão Rosano disse, mas é forte o que ele falou aqui. Se o pastor dele apoiou, é porque, quem sabe, não é? É verdade. Está bem, meus irmãos de Angola, meus irmãos de Moçambique, eu espero que isso possa ter lhes ajudado.
Graças a Deus. Vamos para o nosso culto agora, então? Eu tenho um tema aqui que eu quero tratar. Vou titular A Prostituta Raabe. Quero falar um pouco sobre ela, de acordo com as Escrituras. Amém? Vamos colocar de pé. Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. Amém, graças a Deus. Josué, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 22. E deixe sua Bíblia aberta aí do seu lado, porque nós vamos ler várias escrituras aqui hoje, tá bem? Todos podemos ler? Josué, capítulo 6, vamos ler do versículo 22 até o versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Josué aos 2 homens que espionaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai e tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Digam graças a Deus. Amado Deus e precioso Pai Celestial, que escritura maravilhosa é essa que nós lemos, e nós cremos que tudo que está ali é proveitoso também para os nossos dias de hoje. Ajude-nos, Senhor, a extrair lições disso para o que podemos ver e fazer também agora. Guarda-nos, Senhor, através da Tua palavra, que ela sela nossos corações e nos ilumine nossos olhos e os corações para observar, entender e compreender melhor a Ti, através da Tua palavra revelada. Fala com cada filho Teu, que Tu venhas derramar o Teu bálsamo sobre nós, que o nosso Mestre, o Espírito Santo, venha ser o nosso instrutor nesta manhã. É o que nós te pedimos, Senhor, e confiantes que Tu nos ajuda, nós pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Querida igreja, o nosso objetivo aqui hoje, então, é estudar um pouco sobre essa atitude da prostituta gentia com relação àqueles espias que Josué enviou, e a atitude que ela teve com relação não somente a eles, mas também ao próprio Deus de Israel, a casa de Israel. E a razão disso é porque o irmão Branham, ele usou a atitude dessa mulher para tipificar os crentes da mensagem. É isso mesmo. Parece um paradoxo, né? A prostituta foi um tipo da noiva de Cristo. Mas veja, todos têm que saber que a opinião que o irmão Branham tinha de que, com relação a tipos, a escrituras, certo? Em geral, ele afirmava que toda escritura, por ser profética, ela podia ter um duplo sentido. Não é isso? Ele falava isso. E por causa disso, você tem várias maneiras de você adequar ou interpretar, porque isso também são tipos. O irmão Branham usava isso, tem isso aqui também como tipo para hoje, para ilustrar o que acontece conosco. Então, como eu disse, há várias maneiras aqui de você interpretar uma passagem bíblica e extrair delas uma mensagem de Deus para o seu povo.
Então, essa figura que o irmão Branham usou para se referir à noiva de Cristo, ela tem um respaldo bíblico, certo? Então, nós vamos procurar aqui entender alguns tipos que se apresentam para nós nessas escrituras e ver como que isso se enquadra então com os dias de hoje. Aquela prostituta Raabe, ela recebeu a visita de 2 espias que haviam sido enviados por Josué. Eu disse para você manter sua Bíblia aberta, quero que você leia junto comigo agora, Josué capítulo 2, versículo 1. Lá diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, aqui diz que eles estavam em Sitim. Isso aconteceu em Sitim. No hebraico é Shittim, que quer dizer acácias. Era uma região que tinha bastante disso. Então, era a terra lá de Moabe. Foi ali em Sitim, que Moisés designou Josué para ser o seu sucessor, o líder de Israel. E para dirigir o povo no seu lugar. Em várias ocasiões, o irmão Branham, você sabe, ele foi comparado com Moisés. Você sabe disso, sim? O irmão Branham foi um tipo de Moisés. E por conta de várias coisas, por exemplo, você lembra que Deus deu 2 sinais para Moisés apresentar para Israel e para Faraó? O irmão Branham disse que quando Deus lhe deu 2 sinais, ele disse: como a Moisés foi dado 2 sinais, a ti também serão dados 2 sinais. Então, o irmão Branham foi um tipo de Moisés. Por causa disso, por causa dos sinais, os 2 sinais, e por vários milagres, prodígios que Deus operou através dele, do irmão Branham, assim como Deus também operou através de Moisés, lá tanto no Egito quanto no deserto, pelo tempo que esteve lá guiando Israel. Então, eu lembro de um testemunho que uma vez eu traduzi anos atrás, isso foi em 2009, quando eu estava preparando uma homenagem ao centenário do William Branham, que caso eu estivesse vivo em 2009, ia completar ali 100 anos. Vocês que talvez sejam daquele tempo, não sei, vocês lembram que eu fiz ali um especial, memorial, eu traduzi vários testemunhos. Um deles foi do irmão Roy Robertson, e ele comenta sobre essa questão, e eu faço questão de ler isso aqui para você. Porque ele disse que ele entendeu pessoalmente que William Branham era nosso Moisés por causa do sonho que Deus lhe deu. Naquele verão, depois que o irmão Branham partiu para Jeffersonville, fiquei com muitas saudades de casa. E foi durante esta época que eu tive um sonho, ou deveria dizer visão, porque isso é como o irmão Branham chamou. Em minha visão, eu estava parado próximo à casa do irmão Branham em Tucson, para a qual ele não havia se mudado ainda, nas montanhas Catalina. Exatamente na minha frente estava um profundo cânion na montanha, e eu vi o irmão Branham parado no centro daquele cânion. Parecia que eu estava a cerca de 300 ou 400 jardas abaixo da montanha. E havia 2 irmãos comigo, o irmão Elk Evans e o irmão Fred Sotman. Havia uma nuvem âmbar subindo e descendo sobre o irmão Branham. Então eu ouvi uma voz que soava como se estivesse vindo de um alto-falante na nuvem. E ela disse: este é o meu profeta. E como Moisés guiou os filhos de Israel, assim este meu profeta guiará esta geração. Olha só que interessante esse sonho do irmão Roy Robertson. Uma vez o irmão Branham me perguntou: irmão Robertson, você realmente sabe quem foi Moisés? Quando ele colocou isso daquela maneira, eu tive que dizer: não, eu não sei quem foi Moisés, irmão Bill. Ele disse: ele era Deus para aqueles filhos de Israel. Ele podia chamar à existência pulgas e todos os tipos de coisas como esquilos. E quando ele disse esquilos, então eu soube que ele era o nosso Moisés. Ele foi Deus para as pessoas dessa geração, o mesmo como Moisés foi para os filhos de Israel. Mas veja, William Branham era o próprio Deus encarnado, como foi em Jesus Cristo. Ele foi o representante de Deus na terra. Como Moisés foi o representante para Deus perante Israel. Não era Deus encarnado ali. Agora, por causa disso e outras coisas, eles dizem: não, William Branham tinha a própria plenitude da divindade encarnada. Não, só Cristo teve isto. Mas eles conseguem, vocês entendem, né? Eles fazem uma teologia em cima disso. Então veja, após a partida do irmão Branham, então muitos tentaram buscar aí algum ministro para ser o Josué. Se William Branham era o Moisés, quem vai ser nosso Josué? Vamos procurar o Josué. Todo mundo saiu atrás do Josué.
Sim, tivemos nosso Moisés, foi o William Branham. E agora temos que ter o Josué. Para lá e para cá, vamos procurar esse, vamos procurar aquele. E eu não sei se você conhece um testemunho que eu traduzi anos atrás, de Junior Jackson, porque ele disse, muitos escolheram naquela época ele para ser o Josué. Você vai ser nosso Josué. E ele comenta nessa carta que quando Billy Paul soube disso, o repreendeu e disse, vai, faça isso com esses irmãos aí, repreenda esses irmãos, porque isso não é um espírito correto. Eu quero ler esse depoimento aqui do irmão Junior Jackson. Você se lembra, isso aqui foi uma carta que ele escreveu para Billy Paul Branham. Você se lembra em 66, quando certos homens estavam me tomando como seu Josué? Eu estava na Carolina do Norte naquela época, você me procurou para falar comigo sobre isto, então eu cheguei em casa e me encontrei com você, irmão Neve, no tabernáculo. Lá você me falou quão errado era para eu permitir aquele espírito ir adiante. Então eu lhe disse que eu não havia aceitado aquele ensino de Josué. Mais tarde, Christianberg, você requisitou que eu fizesse uma declaração pública condenando aquele ensino de Josué, o qual eu fiz. Isso foi na igreja de Ernest Fulker, no culto da tarde. Mesmo que existam alguns que ainda me condenem por isto, os que queriam que ele fosse Josué, né? Agora, após 25 anos, isso aqui foi escrito em 89. 25 anos desde que o irmão Branham partiu, você ainda sustenta homens que defendem o irmão Branham como sendo Jesus Cristo, Senhor ou Deus mesmo. Lembro-me bem no domingo, quando o irmão Branham pregou sobre a serpente ferida, como ele condenou aquele espírito que procurou fazer dele Jesus Cristo. O irmão Oliveira também tem sua experiência, ele viu o estado do irmão Branham quando ele soube que estavam fazendo dele Cristo. Então, naquela tarde, todos aqueles homens vieram, estacionaram na entrada da garagem e foram esperar para se arrependerem diante dele. Por isso, agora, quase 25 anos mais tarde, alguns ainda estão crendo nisso. Ou seja, havia pessoas que estavam fazendo de William Branham literalmente o Senhor Jesus Cristo. E agora, há quase 25 anos mais tarde, alguns ainda estão crendo nisso. E você vai adiante com isto. E mais um monte de outras coisas que alguns homens ensinam. Em nenhuma ocasião você os tem alcançado para tocá-los e corrigi-los. Então aqui uma pequena bronca que o irmão Junior Jackson disse. Você pediu para eu dar uma bronca contra esse espírito que diz que quer fazer de mim Josué. Por que você não está dando uma bronca para esses irmãos que tentam fazer do teu pai literalmente Jesus Cristo? Por que você não está fazendo nada contra isso? Isso é um problema. E por causa desse negócio de ficar empurrando com a barriga, só para não romper com o barizo, para não criar escândalo, talvez, não sei qual que talvez os motivos de Billy Paul ter se mantido em silêncio terem sido nobres, respeitáveis, tudo bem. Mas veja, isso permitiu que outras coisas surgissem a partir dali. E o próprio Jeffersonville ajudou, contribuiu para isso. Quando mudou, o ministério tinha outro nome, depois mudou para Ministério Gravações A Voz de Deus. Então ali eles estão fazendo da voz do William Branham a voz de Deus mesmo. Certo? Quando você sabe que as fitas do irmão Branham, sim, tem um ensino de Deus que Deus revelou por seu profeta. Mas você sabe que ele também tem as suas opiniões, que ele mesmo diz, é a minha opinião. Quantas vezes ele não falou isso? Você vai chamar aquelas opiniões de voz de Deus também? Então é muito generalizado esse termo. Então, por mais nobre que tenha sido, não sou contra eles terem criado esse título, mas alguns podem também ser aproveitado disso e também levado para esse lado, porque já que havia uma tendência de fazer do William Branham o próprio Deus, agora o próprio ministério já ajudou, porque está dizendo que a voz dele era também de Deus. Então, veja, há uma série de problemas. E o irmão Branham, ele nunca foi a favor dessa coisa, nunca incentivou que ele fosse a própria pessoa de Deus. Ele nunca disse que ele é o próprio Deus encarnado, como existem alguns grupos da mensagem que tentam fazê-lo. Mas como eu disse para você, ele foi um representante de Deus, assim como Moisés foi no seu tempo. Então, realmente, guardadas as devidas proporções, o irmão Branham, ele foi o nosso Moisés, sim. Ele foi Deus aqui feito carne, na forma da palavra revelada para nós. Ele foi, nós entendemos, aceitamos isso. Como ele havia sido Deus em uma medida para Israel, como Moisés foi uma medida Deus para Israel naqueles dias. Mas como disse aqui Jackson, o irmão Branham, ele repreendeu aquele espírito que tentava fazer dele mesmo a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele ensinava que Cristo mesmo havia sido Moisés para Israel. O irmão Branham disse que Cristo foi Moisés para Israel. Então o próprio Cristo também é o nosso Moisés hoje.
O próprio Senhor Jesus Cristo é nosso Moisés. Amém? Deixa eu ler aqui. O poderoso Deus desvelado perante nós, 64. Agora, nós temos um irmão mais velho, Jesus, o Filho de Deus. Você aceita e crê no que ele está dizendo aqui, que Jesus é teu irmão mais velho? Não é teu Deus mais velho, irmão mais velho. Amém. E ele veio pagar por nós, se apenas crermos e pudermos entrar no véu com ele. Ele é o nosso Moisés. Jesus, teu irmão mais velho, é o nosso Moisés. Sim, em uma certa medida, Mombrana foi. Sim, mas aqui está dizendo, olha, esse papel na verdade cabe a Cristo. Ele é o nosso Moisés. Porque ele vai explicar, Jesus é o nosso Moisés de hoje. Moisés velado foi a palavra viva para o povo. Hoje, Jesus velado é a palavra viva para as pessoas. Se Cristo está aí, se a palavra de Cristo está em você, Cristo no Moisés está velado aí em você. Ele não tinha um véu para velar o seu rosto, Moisés lá. Agora o nosso Moisés, Jesus, tem um véu para se velar, que é você mesmo. A tua carne é o véu onde o Moisés, Cristo, está se velando, porque nossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Amém. Não foi isso que Paulo disse? Graças a Deus. Então, realmente, não está sendo bíblico. Jesus é o nosso Moisés. Moisés velado foi a palavra. Amém. Jesus na igreja, o Espírito Santo, o Filho de Deus nas pessoas, revelando a palavra pela promessa desse dia. Faz exatamente do mesmo jeito, a mesma coisa agora. Então veja, o irmão Branham, ele nunca incentivou tal coisa como um profeta, algum tipo de mensageiro, que deveria ser ouvido depois dele como uma espécie de Josué. Ele nunca incentivou isso. Não há mensagem para isso. O irmão Branham, ele compreendia que a figura de Josué, eu já ministrei sobre isso, a figura de Josué também estava relacionada com o próprio Cristo na forma do Espírito Santo. Mamana disse que nosso Josué hoje é o Espírito Santo, é Cristo na forma do Espírito Santo, que estaria aqui com a sua igreja, assumindo uma liderança não humana, liderança divina sobre a igreja, sobre ela, e ele sempre tentou deixar esse pensamento muito bem claro nos seus sermões. Só quero ler um sermão onde ele trata sobre isso, porque eu disse que eu já preguei um tema sobre isso. A igreja escolhendo a lei ao invés da graça. O grande Josué, o Espírito Santo. Este é o nosso Josué. Amém. Não busque um outro líder, um ministro, um doutor, um mestre, um apóstolo. Não. E o Espírito Santo é o nosso Josué. Que recebeu a promessa de Deus, que desceu para nos guiar. Ele nunca duvidou, Josué nunca duvidou disso. Ele era o general de Deus, exatamente correto. Ele era o general de Deus. Ele foi o único que liderou os filhos. E é o mesmo Espírito Santo, o general de Deus, o capitão-chefe, que estava às portas de Jericó quando Josué chegou. O mesmo capitão-chefe, nosso general, quer nos levar para a terra prometida. E ele é o único que pode fazer isso. Então quem é o nosso general-chefe, capitão-chefe? Josué, o Espírito Santo. É ele que está aqui te preparando para te levar para Canaã, para a terra prometida. Não é você tendo que ouvir um homem, um ministro, um líder. Um ministro lá em Peru fez uma pergunta para o irmão Brian. Existe um líder da mensagem, da doutrina da mensagem em Brasil, e o irmão Brian repreende isso. Como? Estão fazendo este homem um líder? Só existe um líder que é o Espírito Santo, correto. Ninguém está fazendo de mim um líder. Eu não sou líder, eu sou só pastor de vocês aqui. Amém. Eu não sou líder de ninguém aqui. Ninguém aqui me tem como líder. Eu sou apenas vosso pastor. E eu estou aqui incentivando você a ter Josué, o Espírito Santo, como teu único líder. Amém. Qualquer outra coisa, qualquer outro homem que queira fazer isto. Se eu quisesse fazer isso, eu seria anti-palavra. Eu jamais fiz isso, jamais intencionei e jamais incentivei. E você nunca vai encontrar nenhuma fita minha, um sermão, um senhor que for, onde eu incentivasse, olhem para mim, eu sou o vosso líder. Não estou aqui para isso. Então eu quero crer que o irmão que apresentou dessa forma lá para o irmão Brian, não usou os termos corretos. Tudo bem? Não quero criticar o irmão que falou isso. Mas ele disse, se alguém está fazendo desse Diógenes líder, então está errado. Isso é anti-palavra. Nós só temos um líder, que é o Espírito Santo. Correto. O Espírito Santo é nosso líder. Amém. Porque é assim como o Branham também ensinava. Então vejam, meus irmãos, esse Josué que envia 2 espias aqui até Jericó, e que por sua vez acabaram ali beneficiando aquela prostituta gentia, a Rabi, isso aqui tem todo um simbolismo especial. Josué, você já entendeu, tipifica quem? O Espírito Santo.
que tem aí atuado em favor da sua igreja desde o início da sua dispensação chamada o Espírito Santo. Você sabe disso? Nós hoje estamos numa dispensação chamada dispensação do Espírito Santo. Quando que começou essa dispensação? Lá no Pentecostes, o primeiro Pentecostes lá de Jerusalém. Desde ali Josué está guiando a igreja, tanto judeus quanto gentios, como ele guiou, como ele preservou aquela prostituta Raabe gentia. Josué, nosso Josué, o Espírito Santo, está guardando um povo dentre os gentios também para a salvação. E esse Josué enviou 2 espias lá. Esses 2 espias fizeram um trato lá com essa gentia. E nosso Josué, nosso general Josué, nessa dispensação do Espírito Santo, tem nos enviado também 2 espias, que também tem outro termo lá, são emissários. São ministros, são mensageiros. Nosso Josué nos enviou dois emissários ao longo dessa dispensação. 2 profetas mensageiros. Em toda a dispensação do Espírito Santo tivemos apenas 2. Paulo e qual foi o outro? William Branham. Esses são os emissários, 2 emissários que Deus tem enviado para nós. Para a igreja gentílica, para a Raabe prostituta. Nós, nos termos simbólicos, nós éramos como aquela prostituta, porque nós estamos fornicando espiritualmente com outros deuses, nos curvávamos a imagens. Nós estamos em termos espirituais no mesmo estilo que ela estava lá. Mas ele agora nos envia 2 espias ao longo dessas eras, sim, para fazer um trato conosco através da sua palavra, um acordo conosco. Nós, aceitando a palavra, aceitamos o acordo. Certo? Então é uma forma de você interpretar. Pode ser diferente? Claro. Você pode pegar os 2 espias como sendo o tipo do próprio ministério quíntuplo, que assim como eles levaram ali a mensagem de Josué, de Israel até a prostituta, esse ministério está fazendo isso ao longo das eras. Alguns pensam que os ministérios quíntuplos só surgiu agora na última era. Não, desde o Pentecostes o ministério quíntuplo esteve lá. Aleluia. Josué usando e capacitando seus emissários para levar a sua mensagem. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, não é isso que diz lá em Isaías? Referindo-se aos ministros da palavra. Mas na época quando Isaías falou isso, ele estava se referindo aos espias, aos emissários. Quando, por exemplo, havia uma batalha e o rei vencia a batalha, tinha 2 emissários, às vezes mais, que corriam até a cidade para dar as boas novas. Acredite, boas novas! Últimas notícias aqui. Nós vencemos a batalha. Aí todo mundo lá no castelo, naquela cidade, já festejavam, porque haviam lá pessoas levando as boas novas. Então, os ministros são isso, são emissários de boas novas. Nós estamos aqui para dar boas novas para vocês. Eu venho aqui para dizer para você, Cristo já venceu a batalha lá na cruz do Calvário. Ele já rompeu com os grilhões que nós tínhamos com o pecado. Eu estou aqui apenas como aquele que leva boas notícias. Tenho boas notícias para você. E a qualquer momento ele vai vir agora para te levar junto com ele. É isso que os espias faziam, essa é a função deles. Espiar a terra, ver, mas também eles tinham esse propósito. Então representa tudo isso. E Jericó, porque eles depois cercaram Jericó. Eu acho que já expliquei para vocês. Jericó tipifica a Babilônia. Como foi cercada 7 vezes, não é isso? Vai ter um tempo também que Babilônia também será cercada, os 7 trombetas serão tocadas, e você sabe, Babilônia vai cair, assim como Jericó caiu, Babilônia vai cair. Jericó é um tipo disso. E esta prostituta que é tirada de Jericó tipifica o povo, filho de Deus eleito, que é tirado do sistema babilônico e é levado para o arraial de Deus, junto com o povo de Deus. Agora, esta prostituta teve um pacto com Deus. Ela deixou de ser prostituta. Estava ali no bordel, tudo. Mas você vai ver, eu vou ler aqui. Ela era crente em Deus. Então, isso que aconteceu com Raabe é um tipo do que aconteceu conosco. Ela saiu daquele sistema de Jericó, da mesma forma como nós saímos do sistema do nicolaísmo, do balaísmo, da fornicação espiritual, para hoje podermos servir ao único Deus vivo. Nós somos isso também. Certo, vamos para a escritura agora, Josué capítulo 2, versículo 2 em diante. Vou ler até o versículo 21. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta da cidade, que era onde ficava a prefeitura,
Um dado momento, a cidade toda era fechada, ninguém mais entrava e saía. Sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Aqui Raabe começa a mostrar a sua fé em Deus. Ela estava dizendo: eu sei que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro. E eu sei que essa terra aqui, essa cidade já é dele. Eu sei disso. Todo mundo achava que as muralhas de Jericó eram intransponíveis, mas olha a fé dessa mulher. Eu sei que essa cidade já é de vocês. Eu sei disso. O Deus de vocês vai conquistar isso aqui. Por isso que ela teve que já agir daquela forma. Certo? Ela soube de várias coisas que Deus fez em favor daquele povo. Ela teve notícias de quando Deus lançou pragas no Egito. Ela recebeu as notícias de quando Deus abriu o Mar Vermelho. Como é que ela soube? Ela trabalhava no bordel. Tinha os viajantes que entravam ali. Você soube as últimas notícias? Não, qual foi? Sim. Nós vimos o Mar Vermelho, sabia? Eu estive lá, eu vi. Você viu? Foi terrível, incrível, impressionante. O faraó e o seu cavaleiro tentaram entrar no encalço de Israel. Todos eles morreram lá afogados. Deus fez isso, sim. Várias pragas sobre o Egito, a morte dos primogênitos. Sim, Deus é poderoso. E agora? Tu viu esse rei agora? Que eles conquistaram, mataram o rei, conquistaram aquela cidade. E sabe o que vai acontecer? Eu acho que eles estão vindo para cá. Todo Jericó estava sabendo disso. Todos estavam sabendo. Aí aqui continuando. Sim, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desanimados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Como é que era sobre? Já te contei. Os clientes que entraram por ali, os próprios habitantes de Jericó que souberam. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha a fé dessa mulher. Eu sei que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro. Nossos deuses, nossos ídolos não são nada. Não pode nada contra esse Deus de vocês. Agora, pois, jurai-me, vos peço, fazendo seu pezinho de meia, né? Pelo Senhor, juro-me pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia, de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tornareis ao vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, servindo nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a sua cabeça. E nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Todos que estiverem dentro da tua casa serão salvos. Só não saiam. Quando nós invadirmos Jericó, fique aí dentro. Não sai. Quem sair, não vamos nos responsabilizar. Mas quem estiver aí, nós garantimos. Todos que estiverem nessa casa serão salvos. Todos.
Nós prometemos isso. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos obrigados do juramento que nos fizesse jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Quanto tempo ia ser? Não importa. Eles não disseram quando que eles viriam, certo? Mas ela já atou, já estava ali. É isso. Você sabe o que significa esse cordão escarlate? Tipifica o sangue do Cordeiro sobre nós. Esse é o sinal que Deus tem quando Ele nos contempla como uma garantia da nossa salvação. E todos que estão debaixo desse sinal serão salvos por causa desse sinal. Se você e toda a tua casa servir ao Senhor, ao Deus verdadeiro, esse sinal estará sobre você e todos aqueles que estão contigo ali. E todos serão salvos, todos. Por isso que é importante você encomendar a tua vida a Deus, a tua família a Deus, sim? Ainda que a salvação é individual, é verdade, mas aqueles que estão ali e que têm a mesma fé que você, vão ter a mesma garantia que Deus deu, ou que os espias deram para aquela prostituta. Os que estiverem ali com esse sinal, serão salvos, serão poupados. Então é disso que se trata. E você sabe, o Umbanda lidou com isso, porque da mesma forma como Israel lá no Egito foi poupado por causa do sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais, não é isto? E todos que estavam lá dentro foram preservados, os primogênitos também. Isso é um tipo também do que Deus está fazendo. Todo aquele que tem Cristo como sua morada, que tem sua vida escondida em Cristo, debaixo desse sangue, está livre do mal, está livre de julgamento. Você está inocentado, justificado para sempre. Alguns sermões aqui no Umbanda para explicar isso. Israel e sua igreja número 5. Você conhece o caso da prostituta Raabe, a prostituta, melhor dizendo, como ela deixou cair as roupas escarlates e salvou sua casa. Pela fé ela salvou o dia, ela salvou ela e sua família. Todas as paredes caíram, menos a parte dela, porque havia uma faixa vermelha na porta. Como tivemos outra noite, o anjo da morte passando, há uma faixa vermelha na sua porta, antes que esse grande abalo chegue. Está perguntando, você tem essa faixa vermelha também aí? Quando é que Cristo vem? Não sabemos, mas até lá você tem essa garantia como um sinal para Ele ver isto em você e poupar você. Ele disse, não abalarei mais uma vez a terra, mas abalarei os céus. E recebemos o poder do reino que não pode ser abalado. Hebreus, isso mesmo. Estamos vivendo nesta hora, diz o Umbanda. Então você entendeu, o cordão escarlate de Raabe, ele era um sinal de redenção. Assim como o sangue carmesim de Cristo representa a nossa redenção, porque Ele nos comprou. Redenção pelo juízo 54, você diz, vermelho sempre significa perigo. Isso acontece conosco em sinal vermelho, no trânsito, sim, mas é sempre também sinal de redenção, o vermelho. Não fuja disso. Portanto, o vermelho sempre foi um sinal na Bíblia. A prostituta Raabe deixou os espiões descerem através de um pano, o cordão escarlate, o que era um sinal de que Deus deixou a sua casa de pé. Água da separação, vermelho significa perigo, ou vida, ou assim por diante, mas o vermelho nas escrituras significa a redenção através do sangue. A prostituta Raabe, quando ela colocou o cordão escarlate, em toda a Bíblia há uma faixa escarlate. A redenção vem através do vermelho, através do derramamento do sangue. E sem derramamento de sangue, sem o vermelho, não há remissão de pecados. E como Deus disse, vá buscar esta novilha que está toda vermelha, sem nenhuma mancha de mais nada, mas perfeitamente vermelha, pois Deus olhou através do vermelho. E você sabe que é a cor do vermelho, olhando através do vermelho. O vermelho através do vermelho torna-se branco. Olhando um vermelho junto com o vermelho, desmontando que fica branco. Alguns questionam isso. Tudo bem. Então, quando Deus olha através do sangue de Jesus Cristo, que é vermelho, e para os teus pecados, que também são vermelho, porque tem o vermelho do sangue carmesim na frente, os teus pecados vermelhos se tornam brancos. É lindo esse tipo, se nós entendemos isso. Estamos assim, Ele nos vê brancos como a neve. Diga graças a Deus por isso. Embora seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles serão brancos como a neve. Certo? Então veja, meus irmãos, aqui eu vou ler um sermão do Umbanda, ele vai mostrar para você que a fé de Raabe realmente é um tipo da fé que todos nós temos que ter. Porque ela não estava confiando em Josué como um grande general. Não. Ele sabia que Josué era um homem de Deus, mas ela sabia que era Deus quem realmente estava conduzindo aquele povo ali. Não era um bom exército, sob um bom comando de um grande general.
Não era nisso que ela estava confiando. Ela estava confiando na verdadeira liderança daquele povo, que era o Deus de Israel. O Deus que está acima dos céus, o maior Deus, não é isso? Tu é Deus de Deus, acima dos céus e abaixo na terra. Não há outro Deus como tu. Era assim que ela via Deus, a liderança de Israel. Então, assim como Raabe não via o homem Josué como o verdadeiro líder, mas sim Deus, assim é a igreja de Cristo, como acabei de mencionar. Você não vai tomar nenhum outro homem como seu líder, ou um Josué, como alguns tentaram na mensagem fazer. Cristo, o Espírito Santo é o teu único Josué, é o teu único líder. Mensagem perseverante. Ela foi um tanto semelhante à meretriz Raabe. Ela disse para os espiões, ela não disse, espere até eu ver como que Josué penteia o cabelo, ou como que se parece aos seus generais, ou que tipo de espadas eles usam, que instrumentos ele tem, que tipo de operações militares. Ou seja, Raabe não estava preocupada como é que estava o exército de Israel para poder confiar nisso. Ela não confiava nisso. Ela disse, ouvi falar que Deus está com vocês, isso para mim é suficiente. Ela não estava colocando a fé num homem, num líder, mas no Cristo, no Espírito Santo, Deus que estava ali reinando sobre aquele povo, numa teocracia. Ela creu, ela disse, eu quero misericórdia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Certo. Então, embora Raabe tivesse ali dado demonstrações para aqueles espias de que ela conhecia o Deus verdadeiro, ela mostrou a sua fé também por meio de ações, de atitudes. E foram essas ações que salvaram a ela e toda a sua família. O apóstolo Tiago, ele mostrou isso com uma certa propriedade, lá em Tiago 2, 24 a 26. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Não? Tem que fazer obras para mostrar, para poder mostrar que é um crente? De uma certa forma, sim. Se você diz que é crente, você vai provar que você é crente fazendo alguma coisa, não apenas dizendo que é. Entende o que Tiago aqui está dizendo? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Você está entendendo o que Tiago aqui está dizendo? O que Raabe fez? O que teria acontecido se ao invés de Raabe ter feito o que fez, tivesse feito algo diferente? O que teria acontecido com ela se ela simplesmente tivesse dito, como é que é? Vocês são de Israel? Oh, que maravilha, que tremendo! Sabe, eu conheço o Deus de vocês. Oh, um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Eu creio que Deus de vocês é o único Deus verdadeiro, acima dos céus e abaixo da terra. Não há Deus maior que todos os deuses. Não, Deus de vocês é o único Deus verdadeiro. Eu creio nisso. Mas sabe de uma coisa, meus amigos? Daqui a pouco os homens do rei podem descobrir que vocês estão aqui. Então acho melhor vocês aproveitarem e fugirem pela mesma porta que onde vocês entraram. Porque se eles nos pegarem aqui, vão matar vocês e a mim também, porque vão achar que eu estou em conluio com vocês. Então veja, aleluia, eu creio no Deus de vocês, creio que o Deus de vocês é um Deus verdadeiro, mas sabe como é que é, né? Eu não quero aqui me comprometer com nada. O que teria acontecido com Raabe se essa tivesse sido a sua postura? Eu creio no Deus verdadeiro. Eu creio nisso, eu creio naquilo, só falando, e as suas atitudes não acompanham essa fé. Não, eu não quero me comprometer, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu não quero dar um testemunho, não, eu não quero fazer nada. Qual seria a atitude? O que teria acontecido com essa mulher? Bom, os espiões seriam mortos, sem dúvida. Talvez nem ela seria morta, mas talvez ela, por denunciar, seria poupada. Mas seria por pouco tempo, porque José viria ali com Israel, cercaria a cidade, todos morreriam, inclusive Raabe, sua parentela, todos morreriam. Por que isso? Porque ela só cria que o Deus deles era um Deus verdadeiro, mas não fez nada para demonstrar sua fé. Está entendendo agora o que Tiago aqui está dizendo? É o suficiente apenas você dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é suficiente, isso basta? Tua vida tem que demonstrar a fé que você tem. Ela tinha fé no Deus verdadeiro, mas ela fez algo em prol da sua fé. Se você diz que crê, você tem que fazer algo que acompanhe a tua fé. Deus não quer apenas que você fale, tuas atitudes vão falar até mais alto que as tuas palavras. O que a prostituta Raabe fez é o que a noiva de Cristo tem que fazer hoje. Não apenas dizer, eu creio no Deus verdadeiro, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Qualquer um diabo pode fazer isto.
Mas você vai fazer a diferença quando você tiver atitudes no teu dia a dia que vão dar sequência à fé que você alega ter nele. Teus frutos, tuas obras vão testemunhar a fé que você tem. Foi isso que essa mulher fez. E veja, ela teve que pagar o preço. Ela arriscou sua vida. E a noiva de Cristo, ela aceita pagar o preço. Não apenas confessando, mas tomando uma atitude. Mesmo que ela perca a sua popularidade frente à sua própria família, parentela, ou outros irmãos de igreja, outros tabernáculos, não importa. Ela é crente na palavra e ela vai se posicionar por essa palavra. Pague o preço que tiver que pagar. Tuas atitudes têm que refletir a fé que você alega ter nele. Está claro? Está entendido isto? Certo? Então, aqueles dois homens, como eu disse, eles seriam mortos se ela não tivesse tomado aquela posição. Mas ela também seria morta. Então, meus irmãos, se nós cremos, serão as nossas atitudes que irão verdadeiramente demonstrar isto. Mais além do que as nossas palavras. A fé é demonstrada por atitudes, não apenas por palavras. Pode repetir isso comigo? Diga assim comigo. A fé é demonstrada por atitudes, não só por palavras. Certo? Uma mensagem aqui do Umbanda, a igreja do Deus vivo. Agora você pode vir e confessar os seus pecados para mim e me pedir para orar por você, mas eu não posso te perdoar. Se você pecou contra mim, eu posso perdoar você, mas se você pecou contra Deus, Ele é o único que pode perdoar, e Ele perdoou cada pessoa no mundo que alguma vez estará no mundo. Eles já estão perdoados, mas isso nunca irá ajudá-los até que eles aceitem isso pela fé e depois o confessem. E Ele curou todas as pessoas enfermas, mas nunca irá ajudá-las até que elas confessem isso pela fé e creiam nisso e atuem sob a sua confissão. Você tem que confessar e atuar de acordo com a confissão. Porque assim como o corpo está morto, seu espírito, diz Tiago, assim é a fé sem obras. Você tem que crer e agir como tal. Quando você o aceita como seu Salvador, você tem que crer e agir como Ele. Então, esse é o problema de muitas igrejas. Elas não praticam tudo aquilo que elas alegam crer. Foi como o Bruno disse. Convencido, então, preocupado, 62, cremos que Ele está vindo nesta era. Por que queremos acumular coisas grandes? Por que desejaríamos construir milhões de dólares em escolas e prédios e depois dizer que Jesus está voltando? Ora, o público sabe melhor do que isso. Ele sabe que você está falando sobre uma coisa na qual você não acredita. Praticamos o que pregamos. Que possamos praticar aquilo que confessamos. Então veja, meus irmãos, não importa o quanto alguém crê nesta mensagem de William Branham e reclame ter o Espírito Santo ou ser um aperfeiçoado, serão os teus frutos e as tuas obras que provarão tudo isto. Tua vida, tuas atitudes, como a atitude de Raabe. El Shaddai. E depois nós verificamos que Abraão não obedeceu a Deus de uma vez, agora ele se preparou e teve fé na promessa, mas veja, ainda podemos ter fé na promessa e depois não obedecer. E ainda isso nos atrapalhará. Ou seja, que utilidade há para alguém que crê, mas que não obedece e pratica o que crê? Agora você pode dizer, eu creio no Espírito Santo, eu creio que devo ser batizado com o Espírito Santo. Agora, não importa o quanto você crê, você tem que obedecer a essa comissão. Só a fé não irá funcionar, porque a fé sem obras é morta. Então, meus irmãos, se os nossos frutos, que serão os nossos frutos, melhor, que dirão se a nossa fé é boa ou não. Se a nossa fé não for acompanhada de obras, então nossa fé não é boa. Que proveito teria uma fé que não produzisse nada? Então, se você crê, faça algo. Faça algo por ti mesmo, pela tua família, faça algo por Deus, para o seu reino. Faça algo por essa fé, como Raabe fez pela fé dela. Amém? Amém. Graças a Deus. Outra mensagem aqui, o rei rejeitado, já para nós quase concluirmos aqui. Eu disse a um homem algum tempo atrás, o Senhor alguma vez não lhe condenou por esse cigarro? O senhor está fumando e está tudo bem? Você acha tudo normal? Ele disse, não. E eu disse, eu mesmo vi você beber? Ele disse, a minha fé me salva. Eu disse, mas Senhor, deixe-me dizer algo a você agora.
A fé sem obras é morta. Ainda que Cristo morreu por você, fez um sacrifício, há um sacrifício que você tem que fazer também. Você tem que circuncidar a carne aí. A fé sem obras é morta. E eu disse, o Espírito Santo não vive uma vida assim. Vê? E eu disse, você pode ficar desapontado. Agora, a fé está tudo bem, mas se as obras não acompanham a fé, então a própria fé não é boa. Para encerrar, eu quero ler essa escritura aqui de Hebreus 11, 31, e mais uma mensagem de Mambrana. Hebreus 11, 31 diz assim, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. É o tipo da noiva. A noiva não vai perecer com os incrédulos. A noiva não vai perecer junto com os ímpios e com os injustos. Aquela fé, aquela coragem que Raabe demonstrou ali, ela expressou uma coisa que ela viveu na prática, fazendo com que ela e a sua família fosse salva da destruição de Jericó. E da mesma maneira, a nossa fé em Deus deve ser genuína, mesmo que isso possa até colocar nossa vida e nosso conforto em risco. Portanto, a atitude e a coragem que Raabe demonstrou ali foi um tipo perfeito da noiva de Cristo dessa última hora, que além de crer na mensagem do dia, ela aceita pagar um preço. Como a Mambrana disse, você pode não ser popular, mas pelo menos você demonstra ser honesto. Amém. Seja honesto, mesmo que você não seja popular. É isto. Agora, para encerrar, eu quero ler essa mensagem aqui de Mambrana. É uma mensagem longa, mas eu quero ler tudo aqui. Mensagem ao sinal. Veja, Josué queria que tivéssemos tempo para ler. Anote isso, Josué capítulo 2, mas nós lemos aqui, tudo bem. A prostituta gentia que creu, Raabe, eu queria que fosse umas 9 horas, eu gostaria, mas tudo bem. Aí que a igreja disse, fica à vontade, Mambrana, você me deixa à vontade aqui? Amém. Eu vou ler isso aqui e eu termino, tá bom? Certo. Essa prostituta gentia, observe, toda a sua família, ela era crente, toda a sua família teve de entrar debaixo daquele cordão escarlate, aquele sinal. Eles tinham de entrar debaixo dele, senão pereceriam. Eles haviam ouvido da ira de Deus. Eles haviam ouvido da demonstração de sinais e milagres de Deus entre o seu povo e tiveram de recebê-lo. Ela teve de recebê-lo. Deus, o anjo destruidor, estava vindo. Eles o conheciam e Josué era esse anjo. Eles estavam na fila, e assim está cada nação do mundo, na fila do juízo de Deus. Esta pequena prostituta tinha ouvido, a fé vem pelo ouvir. Ela disse, o país inteiro está conturbado por causa de vocês. Isso mesmo. Agora, os espias que foram enviados lá para fazer os preparativos e assim por diante, ela honrou aqueles homens. Assim como a noiva eleita, sim, honra os mensageiros de todas as eras. Deus enviou mensageiros, ele disse que enviou 2 profetas, sim, mas todos os outros mensageiros foram honrados pelo povo eleito, a igreja eleita, a noiva eleita, certo? Como a prostituta fez. E ela desejava ser salva. Ela disse, eu sei que o seu Deus é Deus. Eu tenho ouvido com grandes coisas tem feito. Eu conheço o que ele fez a Og, eu sei o que ele fez a diversas nações, e vejo que os que aceitam são salvos, e os que não aceitam são destruídos. Eu quero viver. Ela disse, que coisa, aí está você. Eu quero viver. Quem quer viver aqui? Amém. Depois, então, note, Jericó tinha ouvido o que Deus estava fazendo, porém, não queriam receber a advertência. E não há uma só denominação neste país, nos arredores, que não tenha ouvido o que Deus está fazendo. Eles não querem aceitar a advertência. Quantas igrejas têm acesso à informação do que cremos aqui, do que pregamos, mas não têm aceitado a advertência? Eles não querem aceitar a advertência, seu grande poder e sinais tinham sido mostrados, e o que ele fez? Ele atravessou o Mar Morto, na verdade o Mar Vermelho, sim, como se fosse terra, não foi o Mar Morto, não foi o Rio Jordão, para chegar até Jericó, sim, mas deixa eu ler aqui o que ele está dizendo. O que ele fez? Ele atravessou o Mar Morto, como se fosse terra seca, sim, ele se confundiu, sim, quis dizer Mar Vermelho. Ele produziu, ele criou coisas, ele fez rãs e piolhos e pulgas virem no ar, e criou por sua palavra, através de seu profeta. Isso não foi segredo, eles conheciam isso, e Raabe disse, eu ouvi isso, eu não quero perecer com esses incrédulos, não, Senhor.
sabia que o juízo tinha que seguir isto, porque eles estavam na fila. Ela sabia ela sabia disto, então eles criaram uma maneira dela escapar. Eles devem ter crido que a sua grande denominação própria de Jericó era capaz de resistir à ira de Deus. Veja, a grande denominação própria deles, e isso é o que muitos deles estão pensando hoje. Oh, seguramente Deus não vai fazer isso. Isso que disse Satanás a Eva. Oh, certamente Deus não fará. Ele fará, porque ele disse que faria. Veja, essa é a sua palavra. Sim, Senhor. Aquele que não nascer, e esses sinais seguirão aqueles que nasceram. Vem? Nisto conhecerão todos que são meus discípulos, e assim por diante. Vejam, correto, desejavam fazê-lo. O que sucedeu? Agora eles foram calados. Aqui não vai haver nenhum avivamento. Nossa denominação não cooperará com tais coisas. Não suportaremos esse tipo de loucura entre nós. Eu proíbo a todos vocês assistirem àquela reunião. Jericó, exatamente na linha dos condenados. Mas deve ter havido alguns rapazes que entraram despercebidamente em algum lugar com umas fitas para a semente predestinada. Eles foram despercebidamente para a casa dela e tocaram algumas fitas. Ela fez de sua própria casa uma igreja para receber a mensagem. Vamos lá, a verdadeira igreja não é apenas aqui um tabernáculo. Tua casa tem que ser uma igreja. Amém. Ali as fitas tem que tocar, ali você tem que ouvir e estudar a palavra. Amém, amém. Como a prostituta fez, ela fez de sua própria casa uma igreja para receber a mensagem. Ainda tem dessa, sabe? Sim, tem. A mensagem chegou à semente predestinada de um modo ou de outro. Nós não sabemos como ela chegou lá, mas ela chegou lá, para que os justos não perecessem com os injustos. Porque Deus, através dessa mensagem, nosso Josué está enviando essa mensagem para nós, para que nós não perecemos com os injustos. Deus está cuidando disso. Hoje, sim, de alguma maneira ela entra. Não sabemos como, ainda que não coopere. Porém, há semente lá que é predestinada. Qualquer que conhece algo da Bíblia sabe que aquela prostituta foi predestinada. Ela certamente foi. A Bíblia diz, ela não pereceu com aqueles que não creram. Isso mesmo, porém, ela creu na mensagem da hora. Por isso que ela é um tipo da noiva, que crê na mensagem da hora. E Deus lhe deu um sinal por meio de sua mensagem. Disseram, toma um cordão vermelho, escarlate e amarre-a em tua casa. Disseram, recorde, se tu não amarrares o cordão ali, ou deixares ali, pelo qual temos escapado, não seremos responsáveis por nosso juramento. E disseram, se tu estiveres fora dele, nós não somos responsáveis. Rabi, cada semente predestinada aqui, saia lá e vá procurá-las. Tome seu pai, sua mãe, pois não faz muito que nós saímos debaixo daquele pacto lá no Egito, e tudo que não estava sob aquele sinal pereceu. Rabi, estou lhe dando o sinal, ele é o sinal, e eu digo no nome do Senhor, por assim dizer, se você colocar isso, eu estou familiarizado com isso, com o mensageiro, eu estou familiarizado com o anjo da ira, Josué, e ele é o mensageiro destruidor da parte de Deus, eu estou familiarizado com ele sabe que tem de haver um indicativo do sinal, e penduras isso ali, e eu te asseguro, eu juro, Deus também jurou que o que estivesse fora dele pereceria, e tudo que estivesse sobre ele viveria. E agora é o mesmo juramento hoje, a mesma coisa, vejam, não te deixarei perecer com aqueles que não creem na mensagem. Aqueles que não creem vão perecer. Mas a promessa hoje para a noiva é, seja como aquela prostituta, eu não te deixarei perecer com aqueles que vão perecer por não crer nessa mensagem. Quem não crer vai perecer. Então, meus irmãos, Raabe foi isso. Ela é chamada aqui com essa alcunha de prostituta, embora você sabe que depois que ela foi para o arraial de Israel, ela deixou de ser isso, ela foi uma mulher convertida. Inclusive, Deus permitiu que da sua própria prole surgisse um descendente que entrou na genealogia de Jesus, não foi? Veja como Deus é amoroso, Deus é maravilhoso. Os pecados dela foram apagados. Não importa o que você tem feito, mas quando você se rende a Deus e deixa esse cordão escarlate te cobrir, Ele vai ver isso como sinal. E onde Ele estiver vendo você, Ele vai te santificar, Ele vai te salvar, Ele vai te dar livramentos. É a sua promessa, Ele não pode voltar atrás ao seu juramento. Jurando por si mesmo. Amém? Não havendo o maior por quem jurar, jurou por si mesmo.
Ele tem esse juramento conosco. Ele não vai deixar você perecer com aqueles que não creem nisso que nós cremos. Apenas permaneça firme. Mas com aquela atitude que Tiago diz que temos que ter. Você crê? Haja. Haja conforme essa fé. Não apenas diga que crê, faça alguma coisa. Faça por você mesmo como ela fez. Faça pela família, se você puder, como ela tentou fazer. Faça por quem você puder. Faça algo por este reino, por essa causa. Por essa fé que você diz que tem. Se você crê, faça algo. Amém? Graças a Deus. Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor enquanto o irmão Abraão prepara mais um hino. Querido Deus e amado Pai, agradecemos por esse entendimento maravilhoso que Tu nos permite ter, mostrando realmente que aquilo que Paulo disse é verdade. Toda escritura é proveitosa e útil para nos ensinar, para redarguir, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. E nós cremos que Tu fez isto. E Tu tens feito isso, porque a Tua palavra, Senhor, permanece para sempre, ela não morre. Te agradecemos por essas lições maravilhosas e pedimos a Ti para que Tu nos guarde e que Tu nos dê essa mesma postura, essa mesma valentia, essa mesma coragem daquela mulher, que depois Tu honraste ao ponto de permitir que dela mesmo surgisse um descendente que fosse da linhagem terrena do Teu Filho. Obrigado, Senhor. Isso são apenas sinais de que realmente Tu nos ama. E aqui estamos, Senhor, para pedir, em primeiro lugar, perdão por nossos erros, pecados, falhas. Nos ajude, Senhor, que Tu possa nos limpar apenas com uma única gota do sangue carmesim do Teu Cristo, e nós seremos justificados, santificados, purificados, lavados. Aleluia. Faça isso, Senhor. Ajude os Teus filhos que aqui estão, aqueles que acompanharam essa ministração, que Tu venha estar com eles, dando a mesma fé dessa mulher, Raabe, que não estava colocando sua fé numa liderança humana, mas na liderança do Teu Cristo, o mesmo que nós cremos que está entre nós agora, que inclusive se permitiu ser fotografado. Cremos que a Tua presença é real, que Tu está conosco. Nos ajude, Senhor, e que nossas vidas, que nossas confissões de fé sejam acompanhados com frutos que realmente sejam agradáveis aos Teus olhos. Nos ajude nisso, Senhor. É o que nós pedimos. Guarda esta igreja que aqui está. Guarda os Teus filhos, que nossos lares, nossos parentes, aqueles que nós amamos, que nós possamos levar a Tua palavra até eles, como ela teve os seus pais salvos, que nós possamos ter tantos mais e formar a família celestial. Sim, porque nós cremos que Tu tem filhos aqui, e se Tu ainda tarda na linguagem humana de vida, porque há filhos que ainda precisam ouvir esta palavra. Nos ajude, Senhor, a levar esta palavra, não apenas com nossos próprios lábios, mas com nossas próprias vidas. Ajude-nos, Senhor, é que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Que maravilha. Alimentadozinho. Muito bom. Então vamos cantar 150.